Olá, felizes! Vamos continuar falando do projeto de Deus na Terra. Como já dissemos, a família de Davi, a casa de Davi, do rei Davi, foi um exemplo que poderia ter sido muito mais fácil, mas para nos ensinar, teve vários percalços. Então, se nós olharmos no livro de Reis, nós vamos ver qualquer lugar que nós lermos no livro de Reis, nós vamos notar que quem fez bem feito teve uma vida excelente. Quem fez mal feito, está lá, o rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor e morreu de tal maneira, perdeu o reino, perdeu. Então, são projetos que Deus fez. Deus criou Adão e Adão pecou. Tudo é projeto de Deus. Sansão pecou, projeto de Deus. E quem fala que Sansão pecou, então não sabe ou não leu sobre Sansão. Porque quando Sansão fez o enigma, aí disseram assim: Sansão, você está fazendo uma pergunta que eles não vão responder. Você vai arrumar contenda com eles. Ele falou: para isso eu vim aqui. Para isso eu vim aqui. Então, Sansão veio aqui para arrumar contenda. Sansão veio para arrumar problema, para vencer eles. Arrumou problema, provou para eles que Deus é o Deus de Israel, que manda em tudo, botou fogo nas raposas, acabou com a lavoura dos filisteus, lutou com os filisteus para provar o quanto o nosso Deus é Deus e o quanto os que não têm Deus são fracos. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 soldados deles. Tá. Casou com a moça de lá. Partes da contenda. Porque quando Deus, e nós temos que observar, que quando aquele povo não aguentava mais sofrer, que clamaram a Deus, já precisa entender isso aqui, clamaram a Deus, Deus mandou o anjo avisar a Manoá que ele teria um filho que viria para vencer os filisteus. Então, olha, você fez coisa errada. Você errou por falta de esforço e bom ânimo. Porque o que Deus requer de nós: esforça e tenha bom ânimo e guarde a doutrina. É isso que Deus quer de nós. Você não esforçou, não teve bom ânimo, e você está querendo que Deus te liberte de hoje para amanhã? Não. Você vai pagar. Então, quem já batizou, ao Senhor Jesus pagou os meus pecados. Pagou. Mas o que você errar depois do batismo, você vai pagar. Então, precisamos saber isso. Se você errar depois do batismo, você vai pagar. Agora, eu tenho a honra e a graça de Deus ter me ensinado que bem-aventurados somos nós quando, mentindo, disserem todo mal contra nós. Grande será o nosso galardão no céu. Então, passaram a vida inteira distribuindo calúnia contra mim. Passaram, enquanto existiram, me caluniaram. E quando eu quis perder a paz, porque o problema do homem de Deus é perder a paz quando humilha ele, quando calunia ele,
quando batem nele, quando tentam frustrar e atrapalhar a vida dele, e ele se desespera. Aí vira dois errados. Por quê? Me caluniam, me perseguem, falam mal de mim, me acusam. Eu vou levantar na minha defesa? O Senhor Jesus não se defendeu? Ele precisava passar por tudo aquilo que ele passou? Ele, algumas vezes, ele evitou apressar a morte dele, mas ele sabia que a morte dele seria sumamente necessária. Agora, mas é ele que ia morrer, eu não vou? Será que eu estou vivo? Será que eu não morri no santo batismo para imitar ele? Se eu morri, quem está me caluniando é problema dele. Se eu morri nas águas do santo batismo, quem está falando mal de mim é problema dele. E o Senhor Jesus deixou isso muito claro quando viviam o tempo todo tentando pegar ele. Quando falaram para ele, tentando provocar ele para pegar ele nas palavras dele, nas palavras certas, porque a palavra errada ele não falava. Então, quando disseram para ele que eles eram filhos de Abraão, ele disse assim: vocês são filhos do diabo, seus mentirosos. Irmãos, tem alguém na graça que apoia, defende e até briga para defender a mentira? O seu Deus é o diabo. E não é o irmão Noé que está falando, não. Quem falou foi o Senhor Jesus. Ele falou: vocês são filhos do diabo, que nunca se firmou na verdade. Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, e deixar uma coisa aqui clara: Abrão, em hebraico, pai de muitos filhos. Abraão, pai de todo o povo da terra. Então, Abraão é também um nome, um sinônimo do nome de Deus, um dos nomes de Deus. Abraão, a palavra Abraão é pai de todo o povo da terra. Então é bom deixar isso claro. Você é filho de Abraão ou você é filho do diabo? Que está defendendo a mentira, está lutando pela mentira, sem saber que... Então acorda. Então, o Senhor Jesus falou: vocês são filhos de... Abraão se alegrou ao me ver. Aí disseram assim: você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Então ele disse assim: antes de Abraão eu sou. E quando é que Abraão... Por que Abraão é chamado o primeiro crente? Onde é que Abraão viu o Senhor Jesus? Viu, e como ainda estava na lei, e quem está na lei cumpre a lei, quem está na graça vive da graça. Então Abraão, no tempo da lei, ele pagou dízimo para o Senhor Jesus. Quando? Quando o Senhor Jesus falou que ele se alegrou em ver ele, o Senhor Jesus veio como Melquisedeque, rei de Salem. Rei de Salem, e não de Zalem. Porque falam assim: Jerusalém, em hebraico, cidade de paz. Errado. Jerusalém. Jeru é contenda. Zalém, longe. Então, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, como ela era cercada por um muro e toda defendida, e o Espírito de Deus estava lá dentro, porque a arca de Deus estava lá dentro, então era a cidade longe da contenda. Contenda fica lá fora. Jeru, contenda, longe. Zalem, longe. Então, Melquisedeque, rei de Salem. Salem é paz. Zalem,
Salem. Olha a diferença das palavras. Salem, Salem. Então, Salem, rei de paz. Então, o Senhor Jesus veio como rei de Salem, que Abraão pagou dízimo, que Abraão o adorou, e daí porque Abraão foi o único homem, o único ser humano que viu o Senhor Jesus e o adorou e dormiu aguardando a promessa, que é a mesma que nós estamos aguardando. Então, se você está trabalhando, defendendo a mentira, defendendo coisa que você nem conhece, irmãos, meu Deus do céu, eu vejo pessoa que, com todo respeito, eu já vi uma pessoa que não sabia ler. Vou falar só 2 palavras que ele não sabia. Já falei dele aqui. Paulo, ele lia Paolo. E epístola, ele tinha uma dificuldade, porque são palavras longas. Então ele tinha uma dificuldade, por quê? Porque ele não sabia ler. E quando o Espírito de Deus tomou aquele homem, eu nunca vi tanta ciência, que maravilha, na boca daquele analfabeto. Agora tem pessoa que sabe ler e escrever e acha que conhece muito e vai defender o quê? Meu Deus do céu, defender a mentira. Defender homens da terra, adorador de homem, idólatra, o idólatra. Para de defender homem na terra. Defenda aquele que morreu por você na cruz, idólatra. Você nem sabe o que você está falando, o idólatra. Acorda, idólatra, para você não ir para o inferno defendendo o homem, idólatra. O que adianta você ter passado pelas águas, mas não morreu nas águas? Porque se nós morrer... Tive ontem uma reunião, ontem à noite, que nós estávamos conversando sobre deixar o Espírito Santo nos usar. Então, nós estávamos falando sobre apóstolo Paulo, que era professor de direito, era homem de lei, homem doutor em lei, mas a defesa mais bonita feita na Bíblia, Paulo fez defesas maravilhosas, porque ele foi o advogado dele próprio para defender, para ele trabalhar no Evangelho. Mas a defesa mais bonita da Bíblia foi Pedro, quando ele foi lá fazer a missão lá com o centurião Cornélio, que eles perguntaram para ele, o que você acha? Então, quando ele chegou, já estava preparada, a reunião já estava pronta para tirar ele do ministério. Ele fez a defesa dele da seguinte maneira: varões e irmãos, o que é mais importante? É a água ou o Espírito? Pedro, claro que é o Espírito. Então, poderia eu negar a água, reter a água para quem Deus não reteve o Espírito Santo? Encerrou-se a conversa, encerrou o assunto e todos foram saindo por dali. Então, vamos defender a graça, vamos defender a obra de Deus, vamos defender o templo do Espírito Santo, que é os nossos corpos, vamos trabalhar nisso? Curta, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a divulgar, nos ajude filiando no canal, clicando, compartilhando, lendo até o fim e procure os nossos livros na editora Amazon. Está aqui, ó. O assunto desse livro não é ganhar dinheiro. O assunto desse livro é divulgar a graça. Nos ajuda a divulgar mais conhecimento bíblico. Deus nos abençoe.